Olá, meu querido irmão, prazer em estar aqui com você para a gente estudar mais uma porção da palavra do Senhor. E para hoje eu quero trazer mais um tema. E o tema de hoje será Passos na Direção de Deus. Então nós vamos enxergar aqui, meus irmãos, como a Bíblia nos motiva e como a Bíblia nos conclama a nós buscarmos a Deus, a nós irmos na direção do Senhor. Para isso, eu gostaria, então, nessa palavra devocional, eu queria ler com você 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Este texto aqui nós veremos Davi dando orientações para seu filho Salomão, visto que Salomão será o herdeiro do trono. É ele quem vai se assentar agora no trono que Davi, então, vai deixar para ele. Então, ele vai trazer algumas orientações para Salomão. Então, esse versículo diz assim: Tu, meu filho, Salomão, conhece-o, o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele então te rejeitará para sempre. Meus irmãos, aqui é uma orientação, uma ordem que Davi está dando para Salomão. E aqui eu gostaria de destacar neste versículo, nessas palavras, alguns termos, algumas palavras que saltam aos nossos olhos para que nós possamos meditar nelas. Então, nesta palavra que Davi está falando para Salomão, inicialmente ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Meus irmãos, a primeira ordenança para Salomão, e isso se aplica para nós também, é conhecer a Deus. Salomão, ele tinha a responsabilidade de conhecer ao Senhor. Salomão tinha a responsabilidade de saber quem Deus é. Salomão tinha a responsabilidade de buscar ao Senhor. E da mesma maneira, meus irmãos, nós também temos essa responsabilidade de conhecer a Deus. Nós temos a responsabilidade de conhecer ao Senhor, buscar ao Senhor, saber quem Deus é. Inclusive, João capítulo 17, versículo 3, fala desse quesito do conhecimento, que é necessário que nós conheçamos a Deus e conheçamos a Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Deus. Meus irmãos, e qual é a maneira que nós temos para conhecer ao Senhor? Não é através de um sonho. Não é através de uma revelação extra-bíblica, é através das Escrituras. É a maneira que nós temos para conhecer a Deus é através das Escrituras. Nós precisamos nos debruçar diante desse livro, diante da Bíblia que nós temos acesso. E é através da Bíblia que nós iremos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para cumprir a segunda orientação que Davi dá para Salomão. A primeira é: conheça o Senhor. Mas a segunda é a seguinte, o versículo ele continua dizendo: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. A segunda orientação que salta aos nossos olhos é servir ao Senhor. Meus irmãos, também Salomão ele era responsável por servir a Deus, agradar ao Senhor, fazer aquilo que Deus manda. E nós precisamos também, meus irmãos, servir a Deus. E é interessante notar que Salomão ele deveria servir a Deus com coração íntegro. O que seria com coração íntegro? Coração íntegro seria um coração honesto. Buscar a Deus e servir a Deus de uma maneira voluntária, de uma maneira amorosa. E é dessa maneira que a gente precisa servir ao Senhor. Mas o que é interessante saber? Não dá para servir ao Senhor sem antes conhecer Ele. Primeiro, nós precisamos conhecer o Senhor para depois servir a Deus. Isso é natural. Natural em todos os nossos relacionamentos. Você só vai conseguir agradar uma pessoa quando você conhece ela, quando você conhece o gosto dela, quando você conhece os desejos dessa pessoa. Então você conseguirá, dessa maneira, agradar essa pessoa. Mas se você não conhece ela, você não sabe nada sobre essa pessoa, você não sabe os gostos, você não sabe qual é a cor preferida, você não sabe que tipo de comida que essa pessoa gosta, que tipo de lazer que essa pessoa gosta, dificilmente você conseguirá acertar
em agradar essa pessoa. Então vamos pensar aí num presente de aniversário. Alguém está fazendo aniversário, mas você não conhece a pessoa, mas de alguma maneira você está numa obrigação de dar um presente para a pessoa. É muito difícil dar o presente para uma pessoa que você não conhece gostos, você não conhece os desejos dela. Você provavelmente irá errar no presente, não será agradável no presente. Mas é muito mais fácil se você já conhece a pessoa, você já conhece a história da pessoa, você conhece o que a pessoa gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, quais são as cores preferidas dela, que cor que ela não gosta. Então você vai ser mais assertivo no presente que você dará para essa pessoa, visto que você anteriormente conhece ela. É a mesma coisa com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer as palavras do Senhor, conhecer o desejo de Deus. E dessa maneira nós iremos servir da maneira que a Deus agrada. Nesse quesito não basta boa intenção. Às vezes nós encaramos o nosso relacionamento com Deus de uma maneira muito subjetiva. A gente fala que, não, mas para agradar a Deus o que basta é a boa intenção do coração. Será que realmente a boa intenção do coração basta para agradar ao Senhor? Que eu possa fazer qualquer coisa. Se eu tiver uma boa intenção de agradar a Deus, Deus está olhando e se agradando com isso? Me parece que não. Por exemplo, quando você vai ver na Bíblia, Gênesis capítulo 4, você vai encontrar a história de dois homens que tiveram a boa intenção de se aproximar de Deus. Cada um se aproximou de Deus de uma maneira diferente. Um trouxe um animal e sacrificou esse animal em cima de um altar para ser aceito por Deus. O outro preferiu não trazer um animal. Ele tinha boa intenção no seu coração. Ele estava naquele momento para buscar ao Senhor, para de alguma maneira agradar a Deus. Isso estava no seu coração. Mas ele optou a trazer ali o fruto da terra. Provavelmente ali tinha frutas, tinha legumes, tinha verduras. E foi isso que ele apresentou então para Deus. O que aconteceu? O texto fala claramente que Deus olhou para Caim e para sua oferta e Deus rejeitou. Da mesma maneira, Deus olhou para Abel e para sua oferta e aceitou. Note que a boa intenção do coração não vale de nada. Nesse quesito, não valeu nada. Lembre de outras situações também. Lembra de Levíticos capítulo 10, onde diz que dois homens, sacerdotes, Nadab e Abiú, tentaram se aproximar de Deus, ainda que tivessem uma boa intenção no coração, porque eles estavam se aproximando do Senhor. Mas eles fizeram essa aproximação de uma maneira que não era do agrado de Deus. Eles trouxeram fogo estranho diante do altar do incensário. Acenderam o incensário com algum tipo de fogo estranho que não era aquele predeterminado pelo Senhor. O texto diz que saiu fogo do altar e os consumiu, porque eles fizeram algo que não era do agrado do Senhor. Note que ainda que eles tivessem boa intenção no coração, essa boa intenção não valeu de nada. Meus irmãos, é necessário que nós conheçamos primeiramente a Deus. É necessário que primeiramente você conheça Deus para saber quais são os ditames de Deus, quais são as ordenanças do Senhor, porque Ele tem uma maneira que Ele quer ser servido, tem uma maneira pré-determinada já por Deus, a qual Ele deseja que o homem trilhe para se aproximar de Deus e ser agradável ao Senhor. Não adianta eu não conhecer a Deus, seguir qualquer caminho e no final das contas querendo que Deus se agrade disso. Não, minha responsabilidade é conheça a Deus e depois sirva a esse Deus. E olha só o que o versículo continua dizendo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Essa frase aqui é muito especial. Se o buscares, ele, Deus, deixará achar-se por ti. Isso aqui, meus irmãos, é muito significativo, porque aqui está mostrando que enquanto você dá um passo na direção do Senhor, Deus está dando 2 passos na sua direção. Deus ele tem um desejo sincero que todo homem busque a Deus. Deus tem um desejo sincero que todo homem tenha essa intenção de buscar ao Senhor.
E quando nós nos colocamos à disposição de buscar a Deus, o texto está dizendo que Deus ele facilita esse trabalho. Deus mesmo, ele deixa a gente achar ele. Então, não sei se você já brincou com alguma criança de esconde-esconde. Na minha casa, por exemplo, eu já brinquei com o meu filho de esconde-esconde. E às vezes, meus irmãos, a gente, como pais ou como adultos, a gente consegue se esconder muito bem a tal ponto da criança não conseguir nos achar. Se eu me esconder muito bem numa localidade que eu sei que o Benjamin nunca vai me encontrar, ele vai ficar lá rodando pela casa, me procurando, e rodando, e não vai conseguir me achar, ao ponto de, às vezes, ele até começar a chorar porque está pensando que talvez o pai o abandonou, porque ele procurou pela casa inteira, mas não me achou. Olha só, quando eu vou brincar com ele, e eu sei já disso que ele está me procurando, eu não vou me esconder de uma forma que ele nunca irá me achar. Não, eu tenho a predisposição de me esconder numa localidade que eu sei que ele irá me encontrar para facilitar para ele e para que ele tenha aquela alegria de criança. Eu consegui encontrar o papai. Nossa, eu busquei e achei o papai. Encontrei. Venci aqui a brincadeira, saí vitorioso. Meus irmãos, me parece que é mais ou menos isso o relacionamento que Deus está demonstrando conosco. Deus não deseja estar escondido numa localidade onde nós não iremos encontrar a Deus. Pelo contrário, o texto está dizendo que Deus ele facilita para todo aquele que tem a intenção e a motivação de buscar ao Senhor. Quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor, o texto está dizendo que Deus deixa ser achado. Deus ele dá 2 passos na nossa direção. E perceba bem, enquanto eu dou um passo para encontrar a Deus, Deus dá 2 passos para facilitar essa minha busca. E, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Buscar ao Senhor. E tenha certeza que o resultado virá. Quando nós buscamos a Deus através da oração, quando nós buscamos a Deus através das Escrituras, Deus ele pode responder. Na verdade, Deus ele responde porque nós estamos buscando a Deus. E o versículo aqui é uma promessa. O versículo aqui é uma realidade, não é uma fala mentirosa, não é uma falácia que Davi está falando para Salomão. Não, é verdade. Salomão, se você buscar ao Senhor, é interessante a condicional no início, se você buscar a Ele, tenha certeza que Deus deixará você achar ao Senhor. Se você não buscar, é óbvio que você não achará. Mas Deus, ele deseja que a pessoa dê o primeiro passo, dê os passos para encontrar ao Senhor. E Deus ele vai dar outros passos muito além para que nós possamos dessa maneira encontrar a Deus. Meus irmãos, essas palavras de Davi, elas combinam muito bem com o que Jesus Cristo ele ensinou no Novo Testamento. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, dizem assim para nós, palavras do Senhor Jesus Cristo, que combinam muito bem com aquilo que Davi disse no Antigo Testamento. Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Note que Jesus Cristo está ensinando a mesma coisa para nós, aquilo que Davi também ensinou para Salomão. Meus irmãos, a Bíblia ela não entra em contradição. Pelo contrário, a Bíblia ela se soma. Um versículo explica outro versículo. E aqui está ensinando para nós que quando nós vamos buscar a Deus em oração, buscar a Deus nas Escrituras, Deus ele se revela para nós. Então, tenha essa alegria sabendo que Deus responde orações. Tenha essa alegria sabendo que você pode aprender mais de Deus através das Escrituras. Conhecer a Deus e aprender a Deus através das Escrituras não é coisa apenas de pastor, não é coisa apenas de teólogo, não é coisa apenas de seminarista ou de missionário ou de obreiro de tempo integral. Não, conhecer a Deus é missão de todo crente e de toda a humanidade. Todos nós somos responsáveis por conhecer ao Senhor. E saiba disso, na sua busca para conhecer a Deus, Deus vai facilitar esta missão.
porque Deus deseja que nós o busquemos e ele estará perto para ser encontrado. Ele não é um Deus deísta, a qual está escondido as 7 chaves e a gente busca e não encontra. Não, Deus não é um Deus de uma maneira deísta. Não, não é dessa maneira. Deus, ele deseja se revelar para nós, ele deseja se relacionar conosco. E quando nós buscamos a Deus, Deus ele se revela de uma maneira muito especial para nós, através das suas respostas de oração, através das Escrituras Sagradas. Olha só o que Paulo diz lá em Atos, capítulo 17, em uma das pregações que ele fez enquanto ele estava em Atenas. Ele diz assim no capítulo 17, versículo 27, você verá a motivação do coração de Deus e a sua predisposição para que nós encontremos ao Senhor. O versículo 27 diz assim: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Meus irmãos, Deus não está longe de cada um de nós. O versículo diz que Deus está próximo, a ponto de se revelar para nós, mas na medida em que nós buscamos ao Senhor. O desejo de Deus é que nós busquemos a Deus. O crente que busca a Deus através da oração encontrará a voz do Senhor. O crente que busca a Deus através da Bíblia encontrará a Deus e conhecerá mais do Senhor, da sua vontade e do seu plano. O descrente que tem a intenção de buscar ao Senhor, Deus se revelará para ele também, trazendo a mensagem de salvação. Todo aquele que se dispõe a buscar a Deus, Deus dá 2 passos na direção dessa pessoa, porque Deus deseja ser achado. Este é o coração do Senhor, esta é a vontade do Senhor. Então perceba que passos na direção de Deus é vontade do Senhor. Dê passos na direção do Senhor. Que nós possamos lutar contra a tentação que nos induzem a dar passos contra o Senhor, na direção oposta do Senhor. Mas que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos dar passos na direção do Senhor, tendo a certeza absoluta, sem sombras de dúvidas, de que esses passos na direção do Senhor também resultam Deus dando passos muito mais longos, passos muito mais compridos em minha direção, porque Deus deseja ser achado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra devocional possa ter encontrado moradia em seu coração e que nós possamos nos dispor a dar passos na direção de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe a sua família.